اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez, estamos hoje para mais um programa de Tafsir e desta vez vamos iniciar com os primeiros versículos ou os primeiros 5 versículos da Surat Al-Baqarah. Estes primeiros versículos constituem os versículos que falam do primeiro grupo, porque nos programas anteriores nós explicamos que Surat Al-Baqarah divide as pessoas em 3 grupos, que são os verdadeiros crentes, os verdadeiros descrentes e os hipócritas. Portanto, os primeiros versículos do Surat Al-Baqarah falam do primeiro grupo, que é o grupo dos crentes, os verdadeiros crentes. Estimados irmãos, como podem ver, o Surat inicia com estas 3 letras. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, assim como as letras aparecem de forma separada, e de forma separada quer dizer que estas letras são pronunciadas de forma isolada. Alif, Lam, Mim. E as 3 letras constituem ou fazem parte do alfabeto árabe. Em outros versículos, às vezes, encontramos também as mesmas 3 letras, mas já dessa vez a recitação não é feita de forma isolada. A pronúncia das letras não é feita de forma isolada, mas sim faz-se de forma ligada. O exemplo disso é o início do Surat Alam Nashrah. Encontramos Alif Lam Mim, mas não se deve ler Alif Lam Mim Nashrah Laka Sadrak, mas sim o correto é ler desta forma, Alam Nashrah. Enquanto que no início do Surat Al-Baqarah já não vamos recitar da maneira como recitamos neste Surat anterior. Não vamos dizer Alam Dhalika al-Kitabu la raiba fih, mas sim vamos recitar Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu la raiba fih. Então, isto tudo dá-nos uma indicação clara de que o Qur'an al-Karim difere de todos os livros que o mundo já conhece, e a maneira eficaz e eficiente para aprender a recitação do Qur'an é através de um professor qualificado que possa nos ensinar a maneira correta de pronunciar as letras, de pronunciar os versículos e as palavras que compõem os versículos do Qur'an al-Karim. Qualquer outro livro, basta conhecer a língua, basta conhecer o alfabeto, a pessoa pode levar e ler. Enquanto que o Qur'an, mesmo para os próprios árabes, então há esta necessidade de ir ter com um professor e ele poder nos ensinar a maneira correta de recitar o Qur'an al-Karim. E foi dessa forma que o Nabi sallallahu alaihi wasallam aprendeu a recitação. O anjo Jibril alaihi salam vinha com alguns trechos do Alcorão e recitava para o profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele por sua vez imitava a recitação do anjo Jibril alaihi salam. Depois de terminar a recitação, então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava os seus companheiros a forma correta de recitar o Qur'an al-Karim. Um outro aspecto que nós encontramos nestas letras é que Alif, Lam, Mim, se perguntássemos a qualquer exegeta o que significa Alif, Lam, Mim, todo estudioso da língua árabe sabe perfeitamente que Alif,
lam e mim são letras do alfabeto árabe. Mas o que significa alif? O que significa lam? O que significa mim? Para além de apontar para esta letra que carrega esta denominação, ninguém pode dizer que conhece o significado. Então, alif, lam, mim, o que significa? Então, alguns exegetas optaram por dizer que o conteúdo ou o conhecimento que estas letras procuram exprimir é um conhecimento exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém sabe. É por isso que eles, quando são questionados a respeito do significado de alif, lam, mim, eles simplesmente dizem Allahu a'lam, isto é, Allah é quem conhece. Outro grupo de exegetas viram que o início de alguns capítulos do Alcorão com as letras que compõem o alfabeto árabe é o caso do Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Por exemplo, temos o Surat Nun wal Qalam wa ma yasturun, temos o Surat Sad wal Qur'an dhi dhikr, temos o Surat Alif Lam Ra, Surat Yusuf, Alif Lam Mim Sad, Surat Al-A'raf e por aí em diante. Estes surates do Qur'an al-Karim que começam com as letras que compõem o alfabeto árabe é uma indicação clara de que este Qur'an tem uma única fonte, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Qur'an al-Karim não é produção humana, não é produção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como algumas pessoas procuraram ao longo da história da humanidade realçar de que o Qur'an tinha como fonte o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o objetivo de retirar o caráter divino do Qur'an al-Karim. Mas Allah subhanahu wa ta'ala revelou este Qur'an numa língua árabe lúcida e os árabes que acreditavam ou que acusavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ter sido a fonte do Qur'an al-Karim, então o Qur'an, em outras palavras, queria lhes dizer que se Muhammad compôs o Qur'an a partir destas letras que compõem a vossa língua, e vocês sabem que Muhammad foi um iletrado, não sabia ler nem escrever, mas ele conseguiu trazer uma obra como o Qur'an al-Karim, então se acreditam que o Qur'an é de autoria de Muhammad alayhi salatu wassalam, então produzam uma obra igual, pelo menos um capítulo do Qur'an al-Karim. Uma vez que eles não conseguiram produzir uma obra semelhante ao Qur'an, usando a mesma língua que Muhammad falava, a mesma língua composta por letras que eles conheciam, entretanto, foram incapazes de produzir um pequeno surat só do Qur'an al-Karim, um pequeno capítulo do Qur'an al-Karim, então isso deixa como uma prova, uma evidência clara de que este Qur'an é uma produção divina. Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu La Raiba Fihi. Aí entramos agora para o segundo versículo. Alif Lam Mim constitui o primeiro versículo. O segundo versículo do Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Dhalika al-Kitabu La Raiba Fihi. Eis o livro. Dhalika al-Kitabu. Eis o livro. Como podem ver, estimados irmãos, aqui Allah subhanahu wa ta'ala chama o Qur'an al-Karim de livro. A verdade é que o Qur'an al-Karim tem vários nomes. Al-Qur'an, Al-Kitabu, Qur'an Majid, por aí em diante. Então, o Qur'an chama-se de Qur'an porque é algo que se recita, é algo que se lê. O Nabi alayhi salatu wassalam recebeu dessa maneira, através de uma recitação do anjo Jibril alayhi salam, e ele ensinou os seus companheiros através da recitação. Eles ouviam o profeta recitar e aí imitavam a recitação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, chama-se Qur'an porque é um livro que é algo que se recita, que se lê. E chama-se livro porque está registrado em páginas sagradas. Qur'an al-Karim foi registrado em páginas sagradas.
Então, é um livro. Por outro lado, chama-se livro também na medida em que este livro é a restauração de todos os ensinamentos dos profetas anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala, ao longo da história da humanidade, enviou vários mensageiros para conduzirem vários povos a reconhecer o seu Criador. Mas cada profeta era enviado para um povo específico, com uma mensagem específica àquele povo. Todos os profetas vieram desta forma, com a exceção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio para a humanidade toda. Desde o primeiro dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para guiar a humanidade toda, e a sua mensagem é uma mensagem destinada a todos os povos do mundo e a todas as raças e a todos os lugares do mundo. Portanto, é uma mensagem universal. É por esta razão que o Qur'an al-Karim é o livro na medida que este livro representa uma restauração de todos os profetas. Então, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, eis o livro que é indubitavelmente a orientação para os tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este livro não há dúvida quanto à sua origem, não há dúvida quanto à sua missão. Quanto à sua origem, é um livro divino. Quanto à sua missão, é para orientar os tementes a Allah. Também faz parte da missão deste livro restaurar todos os ensinamentos dos profetas anteriores. Então, com a chegada do Qur'an, com a chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o muçulmano ou a humanidade não precisa mais de um outro profeta, não precisa mais de uma outra orientação, não precisa mais de uma outra escritura. Porque os profetas anteriores, começando do Nabi Adam alaihi salam até o último profeta do povo de Israel, que é Nabi Isa alaihi salam, que é o Jesus Cristo, portanto, estes profetas vinham para povos específicos. E a sua maioria veio para conduzir o povo de Israel a reconhecer o seu Criador. Mas o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para restaurar os ensinamentos desses mensageiros. Por isso, o muçulmano não é verdadeiramente muçulmano se não crer em todos os mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade. Portanto, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, este é o livro, nele não há dúvida nenhuma. Hudan lil muttaqin é uma orientação para os tementes. Mas quem são os tementes? Os tementes depois serão mencionados a partir das suas qualidades no versículo a seguir. Mas nós vamos fazer agora uma ligeira pausa e voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. Mais uma vez estamos de volta para o nosso programa de Tafsir, aliás, para a segunda parte deste programa de Tafsir. O terceiro versículo do Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Estamos agora a falar das qualidades dos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira dessas qualidades é الذين يؤمنون بالغيب. São aqueles que creem no oculto. O que é o oculto? O oculto é aquilo que nós não conseguimos abarcar a partir dos nossos próprios órgãos sensoriais. Não conseguimos ver. Portanto, o que está atrás de uma parede que me segue, portanto, para mim, aquilo está oculto. Então, crer no oculto, Allah subhanahu wa ta'ala, está oculto. Ninguém consegue ver o Criador. Aliás, nós não fomos capacitados para vermos o Criador. Algumas pessoas dizem que, olha, eu não acredito em Allah simplesmente porque não consigo ver. Então, dizer que tudo que nós não conseguimos ver não existe
seria uma forma ridícula de provarmos a inexistência daquilo que não conseguimos ver, daquilo que não conseguimos sentir. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, apesar de ser um oculto, Ele deixou no universo todo, deixou na própria natureza que nos rodeia, deixou vestígios e marcos que indicam a sua presença. É por esta razão que um árabe beduíno dizia o seguinte: وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحد. E em cada coisa e em cada detalhe da natureza há um sinal que indica que Ele é único, que Allah subhanahu wa ta'ala é único. Allah subhanahu wa ta'ala deixou vestígios. Por essa razão, a natureza é considerada como um livro aberto do Criador. A pessoa quer conhecer Allah é possível conhecê-lo através das suas obras. Mas também, por outro lado, é preciso realçar que Allah só resplandece nos corações daqueles que o procuram com sinceridade. Quanto àqueles que não procuram Allah, é natural que não têm a capacidade de conhecer Allah, não têm a possibilidade de conhecer Allah, simplesmente porque não quiseram fazer proveito dos órgãos que Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes e permitiu-lhes para que, através desses órgãos, conhecessem o seu Criador. Alladhina yu'minuna bil ghaib, são aqueles que creem no oculto. E quem crê em Allah, crê também em tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos de que existe. Por exemplo, o paraíso para nós está oculto, não conseguimos ver, mas acreditamos na sua existência simplesmente porque Allah nos informou. E a crença é assim. Crença significa confiar no Criador, confiar em Allah. Então, se Ele diz que existe um paraíso, eu acredito, porque eu tenho total confiança em Allah. Eu, às vezes, acredito num ser humano, com todas as limitações que este ser humano tem. Agora, como é que não vou crer na informação do Criador, sabendo que Ele é o excelente? O inferno está oculto, mas eu acredito, porque Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos da sua existência. Os jinn, o diabo, existe. Os povos que passaram, mas Allah revelou-nos a sua história no Corão al-Karim. Então, eu acredito em tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse existir. Então, alladhina yu'minuna bil ghaib, a primeira qualidade dos crentes é que eles creem em Allah. É por esta razão que o muçulmano não tem nenhuma imagem do Criador. Simplesmente conhece Allah através das suas qualidades. E Allah fala-nos dessas qualidades. Bom, os materialistas só acreditam naquilo que podem ver, naquilo que podem apalpar. É por essa razão que, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma delegação de árabes descrentes foi ter com o Nabi alaihi wasallam. Então, quando lá chegaram, perguntaram: ó Muhammad, fale-nos um pouco acerca do seu Senhor. É feito de que é Ele? Ele é feito de ouro? É feito de prata? É feito de cobre? É feito de quê? Antes que o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondesse, o Corão al-Karim foi revelado a dar a resposta e diz: Qul huwa Allahu ahad. Responda-lhes, diga-lhes que Ele é Allah, único. Allahu samad. Allah é aquele que todas as criaturas dependem dele, toda a existência depende dele. Lam yalid, não gerou, walam yulad, nem foi gerado. Isto é, ele não tem filho, não tem pai, não tem mãe. Não gerou, nem foi gerado. Walam yakul lahu kufuwan ahad. E nada neste universo é comparável a Allah. Nada é semelhante a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele difere das suas criaturas. Então, aqueles que creem no oculto, o Corão al-Karim dá-nos estes detalhes, estes vestígios do Criador. A criação do céu e da terra, o sol, a lua, as montanhas, os rios, as estrelas, a própria criação do ser humano são marcos que indicam a existência do Criador.
naquilo que se fala de causa e efeito. Se o mundo hoje existe, é porque existe um Criador. Caso contrário, este mundo não seria possível vir à existência, não fosse pela força do Criador. Portanto, alladhina yu'minuna bil ghaib são aqueles que creem no oculto. Depois diz wa yuqimuna as-salata e praticam a oração. Uma vez conhecido o Criador, então aí o crente entra em comunhão com este Criador. Entra numa relação com este Criador. Através de quê? Através da oração. Por esta razão, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz num hadith: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." O servo estará mais próximo do seu Criador enquanto estiver prostrado, enquanto estiver dentro da prostração, em oração, então esse indivíduo está perto do seu Criador. Então a nossa relação, a maneira como nos relacionamos com o Criador é através da oração. Alladhina yuqimuna as-salata. E Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu 5 orações diárias que são obrigatórias. Todo crente deve cumprir com estas 5 orações. E a maneira como estas orações foram divididas abrange o tempo todo. Por exemplo, temos de madrugada a primeira oração, ao meio-dia temos a segunda oração, ao entardecer temos a terceira oração e quando o sol se declina para o ocaso e desaparece, já no momento do ocaso, temos a oração, também a quarta oração, e ao anoitecer temos a quinta oração. Isto para manter o crente ligado ao Criador durante o dia todo. Ele está sempre em comunhão. Aliás, é através da oração que o crente recupera as suas energias para aguentar mais uma peleja na vida. Então, alladhina yu'minuna bil ghaib, que creem no oculto, wa yuqimuna as-salata, e praticam a oração. Até aqui estamos a falar do ser humano ao nível individual. Crê no oculto, entra em comunhão com o seu Criador através da oração. E depois, ele não é a única peça nesta existência, mas sim ele vive em sociedade com os outros. Então, com os seus semelhantes, qual é a relação entre ele e os outros? O versículo, a última parte do versículo vem esclarecer isso. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. E gastam daquilo com que os agraciamos. Isto é solidariedade com os nossos semelhantes. Na vida há disso. Hoje eu preciso, então recebo a ajuda dos outros. Amanhã devo me lembrar daqueles que necessitam também. Então o crente não é um egocêntrico. O crente é aquele que vive preocupado com os problemas dos outros, busca soluções para os problemas dos outros, alivia as dificuldades dos outros. É por esta razão que esta qualidade é aqui realçada. Então, quem é crente? Crente é aquele que reúne estas qualidades. Crê no oculto, pratica a oração e lembra-se dos outros, principalmente daqueles que são desfavorecidos, órfãos, viúvas, idosos. Então, ele solidariza-se com esses e ajuda. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. E outra qualidade vem mencionada já no 4º versículo. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. São aqueles que creem no que te foi revelado, ó Muhammad. Estimados irmãos, esta é a primeira vez que encontramos esta expressão no versículo. E o Qur'an al-Karim representa o único livro que traz esta expressão e a expressão que vem a seguir, que crê no que te foi revelado, ó Muhammad, no que foi revelado antes de ti. Hoje, na face da terra, não existe, além dos muçulmanos, não existe nenhum outro crente de uma religião qualquer que acredita naquilo que foi revelado a Muhammad
e aquilo que foi revelado antes de Muhammad. O muçulmano é o único que crê em todas as revelações divinas. Crê no Taurat, crê no Evangelho, Injil, estes livros que foram revelados a profetas notabilíssimos, Taurat para o Nabi Musa, Injil para o Nabi Isa e as páginas para o Nabi Ibrahim, Zabur, que são os salmos, para o Nabi Daud. Então o crente crê em tudo isto. Portanto, o verdadeiro crente é aquele que crê no Corão, que foi revelado a Muhammad, e também crê naquilo que foi revelado antes de Muhammad. Por isso mesmo, na introdução destes versículos, dissemos que chama-se Corão porque vem restaurar, aliás, chama-se Kitab, livro, porque vem restaurar todos os ensinamentos dos profetas anteriores. O crente não será verdadeiramente crente, o muçulmano não será verdadeiramente muçulmano se não crer em todos os mensageiros enviados por Allah, em todos os livros revelados por Allah. Então, crê naquilo que foi revelado a Muhammad, crê naquilo que foi revelado antes de Muhammad e também tem a convicção de uma outra vida, tem a convicção na existência de uma outra vida depois desta. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Tem a convicção. Para o crente, a vida terrena não é o início e o fim de tudo, mas sim a vida terrena. Depois desta vida haverá uma outra vida. A morte representa apenas um estágio, um túnel de passagem para uma outra vida. Esta crença tem a sua importância na vida. Tem a sua importância porque quando uma pessoa crê que existe uma outra vida em que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos julgar, então passa a comportar-se da melhor forma nesta vida presente. Essa é uma das grandes vantagens da vida do Akhira, da outra vida. E, finalmente, entramos agora para o 5º versículo, diz: Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Estes, cujas qualidades são estas que acabamos de mencionar, estão sob a orientação do seu Senhor, são os bem-guiados. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, e estes são os bem-aventurados. Então, são estas qualidades que todo crente precisa ter. Crer no oculto, isto em primeiro lugar, crer em Allah, praticar a oração e gastar, solidarizar-se com os mais fracos, com os mais desfavorecidos, gastar com aquilo com que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracia. A outra qualidade é crer no Corão al-Karim, que é a escritura revelada ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como crer nas escrituras anteriores, porque o Corão veio restaurar esses ensinamentos. E, por último, ter a convicção de que esta não é a única vida que nós temos, mas depois desta vida haverá uma outra vida. Esta vida terrena, a vida presente, serve apenas de um momento de preparação para a outra vida. Portanto, a construção da outra vida é feita na vida presente. Depende do material que nós vamos levar para lá para construirmos a nossa vida, e isso tem a ver com o nosso comportamento, com as nossas ações. Quem assim proceder e quem reunir estas qualidades, então será considerado como alguém que é bem orientado por Allah subhanahu wa ta'ala e que poderá desfrutar das mercês de Allah, e esta pessoa terá como recompensa o paraíso. Estimados irmãos, por hoje é tudo. Vamos parar aqui para continuarmos num outro programa de tafsir, já para falarmos do segundo grupo, que é o grupo dos descrentes. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم